dia! Que susto bom esse aí, hein? Que susto bom esse. O Marcos me deu um susto agora. Falou, Léa, já estamos ao vivo. Eu falei, uau! A pastora Léa estava cantando aqui antes, viu, gente? Tava. É que vocês É não cantor, viram. é pastor cantor. Precisa de uns bastidores, né? Não era canto, gente, era só um aquecimento, só isso. Ai, que chique. Por quê? Porque ele vai cantar, né? Ah, com certeza, ele vai cantar. O playback tá né? certinho pra ele. Aham. É porque... Você já Nunca sabia vi que tanta fé a assim. Mônica já fez back pra mim, sabia disso? Não. Já É, fiz back eu pra cantei, Fran. a Mônica fez Nossa, segunda que voz. coisa, que legal. Isso ficou marcado. Ficou marcado. Tá vendo? Vai ficar pra posteridade. Vai. Ficar pra posteridade. Gente, essa mesa revela coisas. hein, Revela Mônica? coisas, E como? reveladora essa Ó. mesa. Gente, que gostoso ter você aqui com a gente mais uma vez, nessa mesa com Jesus. Ele já se faz presente neste Aleluia. lugar. Amém. Você, aí na sua casa, coloca a sua xícara, coloca o seu prato, convida Jesus, fala, Jesus, vem cá, vem tomar um café comigo. Porque muitas vezes a gente fala, ai, mas eu tô sozinho, nem vou parar para tomar um cafezinho. Mas para, senta, respira. Isso. Às vezes a gente acorda de manhã e a gente corre tanto, e a gente esquece de pedir a direção para Jesus. E quando a gente pede, eu falo que a gente aciona esse GPS, a gente vai direto no caminho, a gente não fica batendo cabeça, sabe? A gente vai direto na onde a gente tem que chegar naquele dia. E hoje nós temos 2 convidados muito especiais, né, Mônica? Muito. Olha, Meu Deus, hein? gente, olha, hoje eu tô É me sentindo nível, é assim, nível. Eu estou subindo de nível. Nossa, acordar já tomando café com a Fran, minha querida, e o pastor Leandro. Olha isso, gente. É Olha, Mônica, nós sobre. é amiga. A gente A honra é nossa, né, Fran? Claro. Não, A alegria é nossa, pode Isso ter sem certeza. falar que a minha amiga também vai ser internacional. Até falei pra ela, pastora, se ela Vai ter falar que pra mim, fazer. marca na minha agenda, fala, não, fala que eu quero falar com ela agora. Agora. Não, você que não tá não vai querer entendendo. falar com o assistente, tá? Não, Quero assessora. Não, você não tá entendendo. Você não vai conseguir falar no celular dela. Meu Entendeu? Você não vai Eu conseguir quero falar no mas celular sim. dela. celular particular, eu não quero nada com assessora. Assessora. Não, sem assessora. Gente, e Oh, quão meu gostoso é Deus. compartilhar a mesa. Quão gostoso é falar de Jesus, sabe? De contar histórias. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma contadora de história. Eu adoro contar história. É verdade. Não é, Mônica? É Eu verdade, amo, gente. eu amo pastora Fran. Eu amo contar história. Tanto é que eu Contar a tenho... história de Jesus é muito De bom. Jesus, as coisas que a gente vive, Maravilhoso, às vezes, né? assim, são detalhes, né? Às vezes uma coisa que acontece com você num dia, e você fala assim, nossa Deus, eu tinha imaginado uma situação tão diferente para isso, e você veio e você me surpreendeu. Ontem mesmo, de segunda para terça, eu fui dormir e eu tinha uma situação que eu tinha que resolver. E aí eu falei, nossa, Jesus, como que eu vou resolver essa situação amanhã, essa questão do tempo? Como que eu vou fazer, Senhor? Mas aí eu dormi, porque eu sou daquelas que não perde sono, sabe, pastor? Olha aí que bom. bênção. Isso é ótimo, Meu gente. Deus. Eu não perco. É outro nível. Pode estar caindo lá fora. Eu durmo. Eu deito do meu marido até fala, meu, eu já vi uma pessoa dormir bem, mas igual você. É difícil, sabe? E aí eu falei, Deus, eu fui dormir tranquila, quando foi no outro dia de manhã, quando eu acordei assim, fiz as minhas coisas, aí eu falei, daqui a pouco, Deus já tinha dado a resposta. Olha aí. Filha, vai lá, é isso aqui, É ó, assim tá que pronto, Deus tá faz. preparado. Aí quando eu fui deitar ontem, à noite, aí eu falo assim, meu marido sempre comenta que eu falo sozinha. Eu gosto tanto de falar que eu falo sozinha, eu falo comigo também. Eu gosto de Quando falar. não tem ninguém, eu Gosto de falar que eu falo sozinha. Aí eu tava lá, deitei assim, aí eu comecei a conversar com Jesus. Falei, nossa, Jesus, hoje nós fomos fantásticos, hein? Nossa, Jesus, como você hoje veio com a solução tão rápido nessa, Senhor. Como foi leve. E aí, meu marido entra no quarto, você tá falando por quê? Eu tô falando com Jesus, ele... Ah, tá bom, desculpa incomodar. Então é mais ou menos isso, eu aprendi isso, que conta pra mim, onde está a sua dor? Eu sou o remédio, confia no Senhor. Ó, Isso aí. Essa aí mostrou. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanime com a sua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. Tá vendo, Fran? Essa você não sabe. Não sabia. Tá vendo? você conhece essa, pastor Leandro? Olha, Ah, eu não, já ele toquei, conhecia, não eu é já toquei possível. algumas vezes, mas a letra eu não lembro.
A letra eu não lembro. Gente, a Sebregala antiga. Coisa boa. Aqueles Coisa corinhos, né? boa. Coisa Não, gostosa, é né, maravilhoso, gente. Coisa boa. Mônica, vamos começar Maravilhoso. adorando? Vamos adorar, né? Bora lá. Ela já pede, tô aqui pondo meu café, ela já quer que canta. Entendeu? Quero que ela cante. Falar Quero que uma ela... coisa, Então, mas viu? ela pediu antes de você Ela colocar pediu café antes de eu na colocar o café? Não, na garganta, entendeu? Pra não Ah, ter problema, pra não entendi. dar pigar. Ela já pensou Porque ela ia nisso. aquecer, Mas entendeu? é de manhã, né, gente? De manhã vocês me perdoam, né? Ai, vamos adorar o Senhor, Aleluia. porque Ele é O louvor, ele maravilhoso. invade o espaço, né, Fran? Preenche o ambiente. Preenche o Você ambiente. acordar de manhã e em vez de você ligar no jornal, fica passando aquelas coisas que dá até angústia, coloca um louvor, né? E pronto. É que o louvor é coisa do céu, né? Não é da terra. Então a gente Isso aí. precisa entender isso, que quando a gente está adorando, a gente está fazendo com que o céu se manifeste na terra. Amém. Se tem algo que vai subir com a gente, é essa graça da gente poder adorar o Senhor. Então, quando a gente faz isso aqui, a gente só está se preparando para algo eterno. Amém. Então isso é maravilhoso. Glória a Deus. Vamos adorar. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia, Jesus. Te amamos. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor.
Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia. 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 Que Ele Que vá conosco. declaração linda, né? Glória a Deus. Que Ele vá Eu te conosco. levarei por Por onde onde eu eu for. Que Ele vá pastor. conosco em todos os momentos, em todos os Sim, lugares, em amém. todos os ambientes, né? Amém. Que não falte a Amém. presença dele nunca. Ao Amém. começar da mesa. Amém. Ao começar da mesa, a gente tem essa presença dele. Amém. Aleluia. Glória a Obrigada, Deus. Jesus. E hoje, qual é o personagem que vocês escolheram mesmo para o pessoal lá? Que todo mundo fica esperando, né? Porque cada Olha aí, semana. Sério? Porque Olha aí, cada Flávia. semana tem um personagem, né? E semana passada nós falamos sobre Abraão e Sara, né, amor? Abraão e Não, Sara. não. Priscila e Áquila. Abraão e Sara foi o com o A Mica Micael e o Ícaro. isso. Aí semana passada, Semana passada foi Priscila e Áquila. Olha Olha aí, só. Priscila e Áquila. É, E não hoje a gente foi vai falar assim. sobre Ai, que José. bagunça. José é um dos meus personagens preferidos. José É? Tá vendo? Gosto bastante de Ela José. gosta dele. Então, se é um personagem pra falar, É José. É desse. É desse. José Eu tem gosto dessa história, hein? José tem. Ah, José tem história. Vamos lá, vamos começar com Gênesis. Gênesis 37, né, gente? Vamos lá? Gênesis 37. Onde começa toda Toda essa história, essa né? história. Toda essa história aí do grande governador, né? Mas a gente queria falar um pouco sobre a família dele, né? E a Amém. família de José, ela começa aqui, né? Abriram aí? Sim, Gênesis 37? Bora. sim. Diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. A história da família de quem? Jacó. Quando José tinha 17 anos. Uau. Já começa. Era a história da família do pai, mas vai falar de quem? Mas vai falar de José. José. De José. Sem José, a história de Jacó não está completa. Sem José, a história de Jacó não tem uma estabilidade. Sem José, a história de Jacó não tem um pilar de sustentação. Então José É o protagonista. é o seria. protagonista da história de toda essa família. Uau. E por isso, talvez, a gente já vê algumas dificuldades na família deles, né? Então vamos lá. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava a seu pai a má fama deles. Essa parte de José ninguém gosta de falar, né? Era X9. José Era um fofoqueiro. X9. José era o X9. Tá Ai, vendo? meu Você acha que é só Deus. na sua família que tem isso? Você acha que é só na sua família que tem alguém que vai te entregar, seu irmão que fala mal de você, né? Conta seus problemas, né? Na nossa casa não tem isso, né? Não, Não, na nossa família não tem isso, não tem isso. Quantos irmãos você tem, Leia? Eu 6. 6? 6 irmãos? Irmãos. Ou Não, eu com tenho. você? Comigo, na verdade, nós somos em 8. Olha aí, São 3 homens e 5 mulheres. A minha mãe adotou 2 filhos. que legal, que bênção. Então, nessa história toda, você deve, né? Só nesses 2 versículos você já deve pensar e ir lembrando alguma coisa da família. A Mônica também tem uma família grande, né, mãe? É, eu tenho 5 irmãos. Tá vendo? Você sabe que eu e meu irmão mais velho que eu, 2 anos, ele não gostava de ir para escola. E a gente estudava no SESI, lá no Camoviano, SESI 81. Olha, Aí ele repetia de ano, aí chegou uma hora que nós 2 ficamos na mesma sala. Aí eu chegava na escola, a professora falava assim: cadê o Zaqueu? Meu irmão chama Zaqueu. Cadê o Zaqueu, Leia? Eu falei: ah, hoje ele não veio, professora. Vai buscar ele. Fazia Olha. eu voltar e buscar o meu irmão. Falou: senão ele vai repetir de novo. meu Deus. Aí eu A ficava. irmã mais nova cuidando do mais velho. Leandro, eu ficava tão brava. Eu chegava em casa: acorda, Zaqueu! Vamos na escola. A professora fez eu voltar pra te buscar. Sai daqui, sua. Sabe, umas coisas assim, sai daqui! Não pode falar o que ele falava. Mas aí daqui a pouco chegava ele lá, com o olho todo remelento, assim. Aí a professora falava: parabéns, Leia. E o dia que ele não ia, ela falou assim: Leia, você. Não, hoje eu não consegui, professora. Eu até tentei. Eu até tentei. Tentei, mas não deu certo. Mas são as crises familiares, né? Porque, na verdade, a nossa família é de verdade, né? É. A família que a gente vê no Instagram, as fotos, são de momentos, né?
não é da história verdadeira, né? Não é de toda a história. Eu lembro que tinha um rapaz que trabalhava comigo que falava assim, tem gente que só vê a foto e não vê o filme, né? Uhum. Então, por exemplo, a foto a gente posa, né? Pra fazer a foto, a gente para, a gente sorri, um murcha a barriga, outro fala que esse lado é o melhor. Vê o ó. melhorando. Essas coisas e tal. Mas no dia a dia você tá ali na vida como um filme mesmo, né? Você tá na atividade, você tá correndo com isso, com aquilo. E a gente vai olhando para algumas famílias e vai começando a trazer um julgamento para nossa. E esse é um Como se grande fosse uma problema. comparação. Porque hoje a maior situação problemática que a gente encontra, né, Fran, nas famílias que a gente vai atender é a comparação. Sim. Só para você ter ideia, teve um casal que eu atendi que a moça falou pro marido na minha frente: você nunca vai ser igual o pastor Leandro, que cuida da pastora Fran, assim, né? Uau. Aí eu olhei aquilo lá, Meu Deus. já achei muito estranho, né? Socorro. Achei muito estranho. Aí eu interrompi, lógico, na hora, né, para não virar uma discussão ali. Eu falei assim: quanto tempo vocês estão casados? Ah, 2 anos. Eu falei: faz o seguinte, vai lá na pastora Fran e pergunta para ela como era a nossa vida com 2 anos de Com casado. 2 anos de casado. Porque eles querem comparar a nossa história hoje, depois de 26 anos de casados, com uma história de 2 anos de casado. É Não dá. totalmente diferente, Né? né? Totalmente. Não, e no caso, né, ela estava falando também da condição financeira. Então, assim, a Fran, por exemplo, foi a esposa que me comprou na planta, né? Entendeu? Bem na planta. Meu Deus, gente. Entendeu? acreditou Ela no seu enfatizou potencial. bem na Bem na planta. planta. Não, a gente teve situações, por exemplo, do começo do namoro, dela pagar a passagem do ônibus. Eita. Entendeu? Vai investir vários Big Macs Investi- aí. Ah. E aí o que acontece? A gente tinha essa situação, né? Então, assim, às vezes um não tinha, outro tinha, e a gente se ajudava desde sempre. Isso foi bom porque criou essa cumplicidade da gente. Uhum. Desde o namoro não tinha meu e seu, né? Era tudo nosso, né? Então, A gente sempre compartilhou bem. e aí Isso quando a faz gente. uma diferença, né, E na que vida do casal. diferença, Mônica, porque quando a gente foi, por exemplo, casar, que a gente definiu, que a gente começou a mexer com as coisas, ela sempre administrou o dinheiro muito melhor do que eu. Eu nunca tive problema com dinheiro, nunca fiquei devendo, nada, né? Graças a Deus nunca voltou um cheque, lembra da época do cheque? Ai, meu É. Deus. Entendeu? Nunca voltou um cheque e tal. Mas ela sempre tinha mais guardado tal do que eu. Então o que que eu fiz? A gente foi casar, começou a pagar as coisas. Eu pegava o meu salário, depositava na conta dela, tirava só meu dízimo e oferta, que isso aí eu nunca mexi. Então eu tirava o valor de dízimo e oferta, deixava na minha conta, o resto ficava, já transferia para a conta dela. E ela nunca me deu golpe. Não? Ou tá me dando Nossa. golpe até hoje, eu não sei. Ah, Você que tá assistindo aí, o que que você acha? Ela nunca me deu golpe ou tá me dando golpe até hoje? eu acho que ele tá igual a história de José, assim, ele viu, sabe? Falou, Deus é com ela. Eu acho Deus que, abençoa tudo que ela faz. Deixa eu deixar Deixa- com ela, deixa que vai com ela. prosperar. olhando de fora, Sim. me passa a impressão que ela tá fazendo tudo certinho. Com certeza. Até porque, né? Até porque, assim, eu nunca deixei essa situação de dinheiro somente com ela, né? O que acontece? Ela sempre teve essa. Mas nunca ficou peso pra ela, porque assim, tá aí, o que que Nunca nós foi vamos um fazer? peso, né? O que que nós vamos fazer? Qual é a nossa próxima ação? O que que nós vamos construir? Vamos comprar um carro? Vamos, né, fazer uma viagem? O que que a Sempre gente vai junto. fazer? Então, a gente foca e aí a gente vai trabalhando. E se tem alguma necessidade, né, é só levantar a mão que a gente está aqui para ajudar. Mas até hoje eu tenho tranquilidade, né, de deixá-la administrar a parte financeira, que administra muito bem, muito melhor do que eu. Então, assim, essas coisas as pessoas de fora não vê. E aí, quando vão vendo só a situação ok, né, vai vendo a gente na foto do Instagram, vai vendo ela sorrindo e tal, mas não vê o dia que ela Ninguém chorou. posta brigando, né? Ninguém É. posta, hoje eu É. briguei com meu marido. Se bem que tem gente que tá postando, tá? Misericórdia. A gente Agora tá começando a Meu postar. Deus, socorro. Né, chorando, tá, essas coisas, e tá dando engajamento. Que tal, Oh, Fran, meu você colocar Deus. uma lagriminha no olho? Tá? O que acontece é, quando a gente vai vendo a família de verdade, a gente vai vendo que a nossa família, ela não é a pior família do mundo, Não. entendeu? E a gente discorrer o texto aqui, a gente vai ver tudo que eles passaram. Então, assim, quando a gente enxerga isso, a gente começa a valorizar aquilo que Deus tem na nossa vida. Então, a gente já vê uma crise aqui de um relacionamento entre irmãos, Entre irmãos. Uhum. que já era um grande problema. Mas por que era esse grande problema? Vamos continuar lendo. Uhum. Ora, Israel gostava mais de José. Israel é o Jacó, tá? Tá.
gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Ou seja, ele já fazia a distinção entre os filhos. Olha aí. Isso não aconteceu Ah, na não, sua isso não casa, acontece, não. né? Isso aconteceu na sua casa. Tinha filho Gente, da preferido? minha Você é a casa, filha não é? Você é... Deixa eu explicar isso. Gente, eu sou a única menina. Então você é a preferida. Você é Então a não é que eu fui preferida, mas eu tinha coisas especiais por ser menina. Única. Entendi. A única. Entende? Então era algo Eu inexplicável. preguei um dia na igreja, né? Meus pais estavam lá, né? Aí eu falei assim pros irmãos da igreja: você sabe como é ser filho preferido? Aí todo mundo olhou assim: não, tá. Falei: pergunta pra mim como é ser filho preferido. Você é o único. Não. Aí eles perguntaram, falei: não sei, pergunta pra minha irmã. Duas irmãs, você é o único. Na verdade, assim, eu sou o caçula e o único homem, Não, né? caçula e único homem, não é Então o o que preferido. acontece? Não, mas a preferida é outra. Não, Eu não vou sei falar como- aqui pra não gerar uma... Eu sei Uma como seu confusão. pai te trata, eu sei. Não, meus pais me tratam muito bem, não posso falar nada aqui, me tratam mal, que tem isso. Mas a gente sabe da preferência. O grande Olha problema isso. de José é que não era, de Jacó, que não era uma preferência, Uhum. né, como a gente tem assim dos filhos, que é uma coisa, você fala, A brincadeirinha, a mãe discreta. pergunta se ele quer o leite mais quente ou mais frio, e pro outro não pergunta, não era isso. Uhum. Não, era muito claro, ele fez uma túnica. Olha, ele nasceu na velhice, ele era o filho da mulher amada. Então, assim, né, ele era o filho da mulher que ele sonhou, que ele trabalhou por ela, tal. Então, assim, tinha uma história Uhum. de que trazia esse sentimento. Ó, eu prefiro ele por causa disso. E isso ficava muito claro. E quando a gente faz isso, papai e mamãe que estão aí assistindo a gente, quando a gente faz isso, a gente gera um problema no relacionamento dos filhos. É verdade. Porque eles olham e falam assim, mas por que ele? Mas por que ela? E principalmente crianças, não tem maturidade. Como é que a gente vai? Hoje a gente fala sobre isso tranquilamente, Uhum. mas e quando a gente era criança, na nossa infância, adolescência, que a gente tá, né? Principalmente o adolescente, tá naquele turbilhão De de, emoções. de hormônios que geram as emoções e tal, e aí vai, e aí, poxa, porque meu pai não gosta de mim e tal, e aí, inclusive hoje, nessa questão do lado emocional, traz muita ansiedade, traz muita depressão. Poxa, meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim, gosta mais dele, eu gosto mais dela, né? A roupa dele, essa túnica, era uma marca assim de alguém que já era estabelecido para governar. Entendeu? Então, ou seja, o O pai pai já direcionou. tem um já. poder gigantesco na vida do filho, né? Então, quando a gente enxerga isso, eu lembro do Rafa, quando ele foi sair eu não sei mais como é que fala agora, na nossa época era ginásio, depois ia pro colégio, Ensino né? médio. Ensino Agora, ensino médio médio. agora. Então ele Ensino saía, médio. ele ia pro ensino médio, é isso? Agora- Saía do agora, fundamental saiu e do outro mais. Fundamental e pro médio, isso. É isso aí, só pra gente contextualizar o pessoal. Eu falei, filhão, e aí, no meio do ano, um pouquinho antes do meio do ano, falei pra ele, filhão, o que você vai fazer o ano que vem? Ah, pai, eu não sei. Eu falei, o que seus amigos vão fazer? Ah, não sei, tá todo mundo querendo fazer tal, só o ensino médio normal tal. Eu falei, filhão, não dá. Ah, mas a gente vai fazer assim, aí ficam meus amigos. Eu falei, filho, pode ser que eles não tenham pai, você tem. Aí ele, por quê, pai? Eu falei, porque pai tem que dar direção. Pai tem que apontar um destino. Eu falei, você não precisa trabalhar na onde o pai trabalhou, você não precisa fazer a mesma profissão que o pai teve, não precisa ser igual sua mãe, não precisa. Mas vem cá. Ó, você tem a ETEC que pode fazer isso, você tem o SESI que você pode fazer aquilo, você tem essas opções. Comecei a dar as opções para ele. Falei assim, ó, vem cá, vamos ver. Agora, qual que você gosta? Ainda não sei. Falei, então você vai estudar essas opções e aí É o então que você agrada. vai entender o que você vai fazer pro seu futuro. E aí então ele voltou falando, não, pai, eu quero fazer mecatrônica, né? Que por acaso também é minha área, né? Aí eu falei, filho, você tem certeza? Não, pai, tenho. Vi lá, tal, vou fazer isso. E aí foi, prestou, passou na ETEC, e aí foi fazer, então, um segundo... Não é segundo grau. Então, Ensino médio, não, né? Não. então, O gente. colegial é o quê?
Ensino médio. Ensino médio. Aí ele foi fazer o ensino médio, né? Meu Mas é Deus. isso, Eu confundo. curso Lá na técnico, área. né? Curso Só que aí o que técnico, porque na acontece? nossa época já existia o curso Então, técnico. ele saiu Era como o quê? profissionalizante antigamente. Então, ele saiu como o quê? Como técnico. Entendeu? Uhum. Ou seja, eu falei pra ele, você vai ter o segundo grau, ensino médio com o técnico. Os outros vão ter só o ensino médio. E aí o que acontece? Você já sai na frente. Pô, pai, não tinha pensado nisso. Falei, então, a gente tá aqui pra isso. Família é pra isso, gente. Família é pra gente auxiliar Na o verdade, a outro. gente tem que ir direcionando, E direcionando. né? Porque É que, na verdade, eles tem que ficam numa segurar fase na muito mão e ir perdida. junto, né? É que a gente Uhum. tá soltando a mão muito rápido, né? O que Ah, acontece? escolhe você. Olha, você sabe que o meu marido, eu tenho 3 filhos. Meus 3 filhos fizeram faculdade federal. E meu marido era assim, ó. Quando chegava para escolhia lá, ele ia imprimir as provas dos últimos 5, 6 anos. Uhum. Aí, em determinado momento, eles iam estudando, tudo. Aí ele falava assim, pô, hoje é dia de fazer prova. Aí ia lá, sentava, cronometrava e o moleque ficava lá fazendo aquela prova. Só saía de lá quando terminava, sabe? E sempre assim, sempre muito dedicado nisso, sempre focando. Não, se você vai conseguir. Eu tô aqui para te ajudar. Uhum. E meu marido sempre, a gente sempre fala uma coisa para os nossos filhos. Quando a gente fazia faculdade, eu e Paulo, a gente não tinha dinheiro para comer na faculdade. E a gente saía do trabalho e ia direto. Uhum. Aí, quando a gente conseguia, a gente juntava, e a gente dividia um PF, eu e ele, a gente ia chegar em casa à meia-noite, né? E aí, um dia desse, meu filho estava reclamando de alguma coisa lá, né? Aí eu peguei, meu marido falou assim pro meu filho, falou assim, filho, eu e a sua mãe, a gente amassou barro. E a gente pavimentou uma estrada, cara, para você Pra caminhar. ficar mais fácil, né? Quantos anos você tem, cara? Você nunca teve que sair para bater um cartão. A sua profissão sempre foi estudar, sempre te ajudamos, sempre demos todo suporte. Aí lá é verdade, né, pai? Não sei do que eu tô reclamando, eu não tenho do que reclamar, né? Ele falou assim, então, a maturidade vai te mostrar isso, mas também quando se forma, agora tá. Agora eu te dei toda a direção, te ajudei, agora vai lá, faz seu caminho. Eu tô aqui para te ajudar, mas financeiramente agora é você. Isso mesmo. Eu sempre falo pra eles, ó, não é normal o que vocês estão vivendo. Vocês vivem milagre, porque assim, a gente teve que trabalhar muito e trabalhava o dia inteiro, ia pra faculdade à noite, né? Pra conseguir, né, gerar alguma coisa, pra ter uma profissão, pra desenvolver algo. E aí hoje, quando eles vão, assim, ó, você tá vivendo um milagre, assim, o que eles viveram, a gente não viveu, A mas gente é não pra viveu. isso que a gente se esforçou, né? É, Pra exatamente. que eles vivam Pra e que eles usufruam vivam aquilo isso, que a gente né? não viveu. Imagina, um rapaz de 17 anos e morar em Florianópolis. Aquela cidade maravilhosa. Uhum. Aí meu marido chegou um dia pro meu filho e falou assim: olha aqui, eu sou o que para você? Ele falou, ah, você é meu pai. Mas além de ser seu pai, o que mais que eu sou? Ah, pai, como assim? O que mais que eu sou além de ser seu pai? Ah, você é um homem. Ah, tá. Você chegou onde eu queria falar. Eu e a sua mãe casamos, tivemos vocês, e eu sou um homem. E por eu ser um homem, eu sustento você. Porque eu sou um homem. Então, presta bem atenção no que eu vou te falar. Você veio para cá para estudar. Não foi para outra coisa. Você veio para cá para estudar. Então, meu amigo, deixa eu explicar uma coisa para você. Se daqui a algum tempo você ligar e falar, ai, pai, deu ruim, comecei a sair com uma menina, não ficou grávida. Sabe o que eu vou fazer com você? Vou tirar você da faculdade, você vai arrumar um emprego, você vai sustentar o seu filho, porque afinal de contas, você é o que também? Você é um homem. São umas conversas sérias necessárias. Você é um Sim. homem. Então, ó, tá bom? Então, enquanto você fizer o seu papel direitinho, eu vou fazer o meu papel de pai e de homem com você. Mas a hora que você agir como um moleque, aí você vai ter que virar um homem para você sustentar o seu filho. Você vai fazer com ele a mesma coisa que eu tô fazendo com você. Preciso falar mais alguma coisa? Não, pai, eu já entendi o recado. Essa conversa a gente teve em casa, né? Eu tive com o Rafa. Né? Ele passou em 3 faculdades, né? Passou na Mackenzie, passou na Federal de Florianópolis. Santa Florianópolis. Catarina, Passou lá? que é em Passou. Florianópolis, e passou também na Unesp aqui de São Paulo. E aí a gente conversou, a gente tava em férias e eu A gente acabei foi lá. pregando lá, né? E a gente foi na faculdade, né? A gente viu, infelizmente, aquela questão de polarização, tal, né? Pichação, a faculdade é feia, né? É? Assim, é uma estrutura
extraordinária. Enorme. Eu fui lá verificar a condição da área, né? Porque ele quis fazer engenharia mecânica, da área do seu esposo, né? Elétrica. Elétrica, seu esposo. Eu fui lá na área e tal, ver toda a parte de automação deles, assim, eles têm uns laboratórios muito bons, sabe? Muito legal. Mas a faculdade, assim, você olha, é triste de ver como estão nossas faculdades. E aí a gente viu o lugar e tal. Voltamos, aí saiu o resultado da Unesp, né? Aí ele passou na Unesp e passou na Mackenzie. Aí ficou na dúvida. E qual? Estudar. Falei, filho, as 3 são excelentes faculdades. Qual você escolher, o nível de estudo você vai ter agora, assim, né? Um nível extraordinário. Porém, você vai ter alguns desafios. E como pai, a gente precisa dar destino, precisa dar uma orientação. Orientação. Eu falei, você vai ter algumas situações. Por exemplo, se você for tanto para Santa Catarina ou para Unesp aqui em São Paulo, que era interior, não lembro onde que era. Interior de São Paulo. Não, não era São Carlos. São Carlos é outra. E aí tal, ele falou assim, ó, era Guará, eu acho, né? Guaratinguetá? Acho que era Guaratinguetá. Aí eu falei, ó, tanto uma como outra, você vai ter que morar sozinho, né? Você vai ter que cuidar das suas coisas. Aqui, você dorme e acorda, acontece um milagre. Tem comida na geladeira, tem comida Brota. no fogão, tem, Roupa lavada. tem comida no armário, você pode pegar, a roupa vai estar lavada, tal, você não vai precisar se preocupar com essas coisas. Não precisa se preocupar se o banheiro tá limpo, nada. Se você for para lá, tudo isso que eu te falei, Você tem que se preocupar. além do seu estudo, você vai ter que se preocupar também, ok? O que eu acho que é bom para você crescer, amadurecer como um homem. Beleza? Tá bom, pai. Falei, e aí, qual que eu vou escolher? Ah, se for assim, eu vou escolher a Mackenzie. Falei, mas você vai escolher pela facilidade? Não, pai, porque aí eu tô perto de casa, aí eu tenho vocês para me dar suporte. Falei, então beleza, ótimo. Aí foi preencher toda a documentação e tal, né? Fazer aquela inscrição mesmo. Aí quando foi preencher, vem lá, responsável financeiro. Falou, pai, quem eu coloco aqui? Você, a mãe? Eu falei, não, você. Você. Ah, mas eu não trabalho. Falei, fica tranquilo, filho. Enquanto você estudar, enquanto você for um cara temente ao Senhor, enquanto você obedecer pai e mãe, enquanto você não estiver se engraçando com alguma mulher aí e tal, e não engravidar lá, tá tudo certo. O pai vai ter o maior prazer. Precisar vender um carro pra pagar, se precisar fazer alguma coisa, o pai vai fazer das tripas coração para você estudar. Mas o dia que você não cumprir um desses itens, aí você se vira, porque você é o responsável. Eu lembro que ele ficou meio em choque, assim. Meio em choque, assim, não, tá bom, pai, tá bom. Então, às vezes eu brinco com ele, falo, não vai namorar, tal, não sei o quê, né? Já tá na idade e tal. Não, pai, só depois de terminar a faculdade. Deixa eu esperar, espera. Eu medo de perder a fonte. Eu acho que eu tenho uma culpa nisso aí. Ah, senão eu sou responsável financeira. Mas assim, vai assumindo a responsabilidade. Então, Mas por isso é exemplo, muito bom, hoje ele é. tá fazendo estágio, né? Ele tá fazendo estágio na empresa de um irmão ali em Mogi. E eu perguntei como é que ele tá, tal, né? Porque o Rafa é mais retraído, tal, né? Diferente da Milena, que já chega e conversa bastante. Ele falou, pastor, lá na empresa ele é diferente, porque ele conhece o Rafa, né? Pô, ele chega, conversa, já me apresentou solução, já fez isso, já fez aquilo. E a gente vai ficando feliz, porque tem coisas que a gente não vê em casa, né? E quando estão longe da gente, fazem. É. Eu falo para a Fran, às vezes os nossos filhos, quando estão perto de nós, estão parecendo que ainda não desenvolveram e não cresceram. Por quê? Porque estão aqui, sabe? Se esse copo estiver vazio, você vai encher. Se essa vasilha não tiver, essa chaleira não tiver mais o café ou o chá, você vai colocar. Se faltar o pão, você vai fazer. Mas se a gente não tiver, eles vão colocar. Sim. Esses dias eu tava falando sobre isso. Eu falando, vocês já sabem quem vai lavar, quem vai passar. Porque eu faço questão de cuidar da roupa. Tem alguém para cuidar da casa, mas eu gosto de cuidar da roupa. E aí a Beatriz, você já foi? Quando você for, mãe, Eu faço. então, por favor. Aí esses dias ela tá dormindo comigo. O que tá acontecendo? Ah, eu tô com muito frio. Falei, você já sabe? Mãe, você não foi ainda. Ela tá aproveitando. Ela tá aproveitando todos os... Então, assim, eles aproveitam, né? Eles vão curtindo até o último segundo que eles podem. E é isso aí, eles têm que aproveitar mesmo. E é bom isso porque gera essa relação, né? Esse relacionamento entre pais e filhos, a gente tem que cultivar. É verdade. Porque hoje,
É até um dos temas que a gente vai tratar agora na oficina de casais, né? Essa questão da amizade dentro da família. Então eu preciso ser amigo do meu filho. Eu até posso ser amigo, mas primeiro eu preciso ser pai. Sim. O dia que você se rebaixar a amizade com teu filho, você está descendo um degrau. Vai perdendo autoridade, né? É Porque verdade, amigo você é verdade. não tem limites, mas com o pai e com a mãe você tem que ter. Amigo vai embora, agora família continua, né? Amigo é amigo até quando deu certo. Quando deu errado, deixou de ser Já não é amigo e mais acabou. amigo. Sim, pai, não. Agora, e pai, mãe, irmãos, Não tem. entendeu? É. Casal. A Mônica é minha amiga. Se eu discordar dela, ela que vá pra lá e eu que venho pra cá. Agora, se eu discordar da Fran, Tem vou ter como. que dormir na mesma cama, vou ter que comer na mesma Vai ter mesa, jeito. entendeu? Vamos ter que cuidar dos mesmos filhos, vamos ter que desfrutar da vida juntos. Então, é diferente. Você sabe que eu sempre cultivei muito, vocês sabem disso, amizade dentro da minha casa, tanto entre o Caio e a Bia, quanto a gente, né? Uhum. Tinha muito amigo, assim, a Beatriz me conta tudo, 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 tudo. O Caio me conta tudo e tal. E aí teve um dia que o Caio falou assim pra mim, mãe, agora minha família é a família da Vitória. Aí eu olhei, eu falei, Essa foi Uma destacada. indignação santa. Sério? eu falei, não, sua família é a Vitória agora. É a Vitória e os filhos que vocês vão ter. A família da Vitória é a família da Vitória, sua família é a sua família. Isso não vai mudar. Mas a sua família agora é a Vitória. Sua prioridade é a Vitória. E assim, ele ficou assim, porque o que eles esperam da mãe? Você tem que lembrar de mim, isso. você tem que estar comigo. Não, não, não. Sua prioridade. Você já perguntou para a Vitória o que ela acha disso? Você já. Aí ele fica assim. Ah, entendi. Eu falei, mas não vou deixar de ser sua mãe nunca. Beatriz não vai deixar de ser sua irmã. Vitória não vai deixar a mãe dela, as irmãs dela. Tá tudo normal. Mas sua prioridade é só a Vitória. É isso. Aí ele. Entendi, mãe. E às vezes é isso que destrói muito o casamento, porque a mãe não entende que o filho casou, né? Fica assim, intrometido. Não é, pastor Leandro, que fica aquela coisa, a mãe ali também em cima, cobrando, né? E fica. O que acontece, né? Toda vez que você não cumpre o que a palavra disse como base, aí você tem problemas. É. Então vamos lá. O que a Bíblia diz desde Gênesis? Gênesis 2:24. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Aqui a gente tem algumas instruções. Primeiro, uma questão que gera polêmica, mas assim, né? O homem vai se unir a uma mulher. Então o relacionamento tem que ser o quê? Heterossexual. É. Biblicamente Primeiro falando. passo. Ok? Ah, eu tenho outro pensamento, tal, ok. Nós estamos falando de Bíblia, né? Exato. O remédio está aí, Fran. Aí o que acontece? Ai, coisa de idoso. Ô, Eu não Mônica. podia perder essa. Continua, pastor. A bola ficou pingando assim, ela só... Não, Tinha que pegar. Perdão. Então vamos lá, vamos voltar à Bíblia. Tá. Vamos lá pra Gênesis. Relacionamento entre um homem e uma mulher, né? O homem deixará o seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e os dois serão uma só carne. Então aqui é um relacionamento heterossexual que tem que ter um rompimento, né? Geográfico, né? E emocional. E esse rompimento, o que é? Não é você abandonar, mas é o que a Mônica falou. E financeiro também, né? Também. Então assim, é o que a Mônica falou. Agora doeu, né? O Caio chegou e falou: minha família é a família deles. Por quê? Porque há um ensino errado que diz assim: quem casa uma filha ganha um filho. É. Quem casa um filho perde um filho. É. Esse é um ditado que as pessoas dizem aí no mundo. Tal. Então assim, eu casei com a Fran, eu assumi mais um BO. E qual que é mais o BO? Seu Zé e Dona Maria. Entendeu? Seu Zé e Dona Maria. Entendeu por quê? A gente tem um trato em casa. Tudo que eu faço para os meus pais, eu tenho que fazer para os meus sogros. Exatamente. Entendeu? Partes E tudo iguais. que ela faz para os pais dela, ela tem que fazer para os meus pais. Entendeu? Porque os meus pais não são sogros dela. Entendeu?
São São pais dela. Entendeu? Por quê? Porque assumiram ela. A gente morou 2 anos, mais ou menos, né, na casa deles, né? E eu me lasquei. Eu me lasquei. É, gente, ó, você não tem ideia. Escolheram ela como preferida. Foi, Não, e aí o que acontece? Aí eu o que acho que ele acontece? carrega Lá em esse casa o trauma. Rodrigo é o preferido da minha mãe. Então, e aí o que acontece? Aí, nas discussões de casal, tal, que não aconteciam, nem um Jamais. pouquinho, Você é não. pastor, Isso, como que discutir, isso. Não, 2 anos Isso de não casado. existe. Entendeu? Não tinha. E aí o que acontece? Ela nunca está errada, Errada, sempre sou eu, né? Exatamente. Ainda tinha testemunhas. E ela não fica com a cara feia nunca, né? Ela não emburra, não. E aí o que acontece? Quando ela ficava assim, né? Meu pai e minha mãe já viu, o que O você que fez? você fez? O que tá acontecendo? Tá, eu não sei o quê. Ou seja, eu tinha que lidar com o problema com ela, mais o problema com eles. Então a construção foi mais rápida, entendeu? A casa saiu mais rápido pra não dar. Mas na verdade era assim, as pessoas achavam que ela era a filha da minha mãe e eu era o genro. Nossa. Uau. Porque saía com a minha mãe, né? Vocês iam pro centro da cidade, iam comprar roupa juntos, iam pro banco juntos, e fazia Mas é um tudo junto. relacionamento, por isso que eu digo, o relacionamento de amizade da família ajuda. Demais. Pude conversar sobre isso com meu filho. Eu tenho uma liberdade com a Vitória, trouxe ela para essa amizade que a gente tem dentro de casa, e isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa vai criando tanto atrito, né? Em vez de se unir ali e falar assim, não, é minha sogra, vamos dar certo, né? Não tem jeito, a primeira situação, não dá, não consigo, não vou, não vou mais na casa da minha sogra, não vou mais falar com ela, né? A gente vê tantas mulheres criando distanciamento da família e não vê que isso atrapalha o casamento, porque assim, seu marido não viu a mãe, seus filhos não têm contato com os avós, Não que tem família como. você vai constituir? Não tem como. Isso foi resultado de oração, né? Por quê? Porque eu via que minha mãe e minha avó tinham umas intriguinhas, Sim. né? Minha avó, mãe do meu pai. E aí, tal, tinha umas intriguinhas, tal. E eu via meu pai no meio da situação. Falei, eu não quero isso Olha pra que mim. difícil. Entendeu? Então, desde que eu orava pela minha esposa, eu já falava, Senhor, que ela tenha um bom relacionamento com os meus pais, tal, não sei o quê. Então, eu fui semeando isso por muitos anos, né? Sim. Eu só esqueci de orar pela minha sogra, pelo meu sogro, né? Mas... Tá reclamando, Fran? Ainda bem que ele assumiu que o erro foi dele, Ah, né? Ele não entendi. orou, Eu não orei. a culpa foi dele. Eu não orei, mano. Não, hoje a gente tem um relacionamento muito bom, graças a Deus, né? Tanto é que eu chamo ela de cobra, né? Ah, Tá tudo que certo. relacionamento maravilhoso. Não, mas hoje é uma brincadeira, né? Pra você Sim, ter sim, ideia, a sim. minha sobrinha, né? Tá com 4 anos, ela, né? Quando ela aprendeu a falar, eu ensinei ela a chamar a avó de cobra, né? Falei, fala que Meu Deus. sua avó é uma cobra. Ela chega, avó, você... E vira uma brincadeira, porque a gente tem essa Sim, liberdade, não é aquela amizade pejorativo de e tal, família, é tudo amizade, bem. de poder, sabe, ter alguma coisa assim, que não tinha no começo. Uhum. E aí a gente teve que conquistar, né? E foram passando os anos e a gente foi conquistando, lógico, debaixo de oração e tal. Sim, E também de um testemunho de vida que você tem que dar. exato. Entendeu? Isso faz uma Porque, diferença. por exemplo, essa questão de cuidar deles, eu lembro quando meu sogro teve um quadro de câncer, não lembro se era o 2º ou 3º semestre da faculdade. E eu tinha fechado as matérias, e eu trabalhava à noite, fazia a faculdade de manhã. E aí a Fran estava indo com ele, resolvendo tal. Naquele dia eu não precisei ir para a faculdade. Eu trabalhava à noite, acordei, eram umas 10 horas da manhã, entre 9h30 e 10 horas, e ela me ligando. Aí eu peguei o telefone, o que que foi? Ah, a gente tá aqui, lembra da Samed, Suzano? Lembro. Iam dar um medicamento errado pro meu sogro. Então imagina, tem dois pacientes aqui, o Zé e o João. O Zé é o meu sogro e o João aqui. Pegaram e fizeram isso, ó. Nossa. Iam dar o medicamento do João pro Zé e E o Zé, do Zé entendeu? pro João. Aí ela ligou chorando, tal, meu pai não melhora, tal. Falei, calma que eu tô descendo aí. Aí peguei um ônibus, tal, e desci. Quando eu cheguei lá, eu coloquei a mão assim no meu sogro. Quando eu coloquei a mão assim nele, assim, ele tava só pele e osso. Falei, Fran, vamos levar ele para São Paulo agora, porque a tia dela trabalhava no Santa Marcelina. Falei, ó, fala com a sua tia, a gente leva ele para lá agora. Mas você vai ter que trabalhar. Eu falei, não, hoje eu não vou trabalhar. Aí liguei para a empresa, falei, ó, hoje eu não vou trabalhar. Porque olhando no rosto dele, já vi que o negócio era sério. Era urgente. Era sério. E aí então eu levei para São Paulo, eu corri e tal. Aí tava lá o chefe dos médicos, tal, e aí ela conversou com ele falou, então eu atendo o seu irmão, tal. E aí quando ele atendeu, ele já falou, olha,
tem uns tumores aí. Entendeu? No exame clínico ele Ainda fez, bem que você ele nem tava lá. pediu. Só que aí o que acontece? Eu tava lá, tava com a Fran, tava com a minha sogra, tal, tudo certinho. E aí ele chamou uma junta médica. A junta médica chegou, não, tem uma diverticulite, né? É. Diverticulite e tal. A gente vai fazer uma cirurgia, coisa simples e tal. E aí essas duas aqui já, é tranquilo, tal, já voltaram sorridentes pra casa, né? E a gente lá, dando toda atenção e tal. Aí chegou na casa de um tio dela aqui, como é que tá, tal. Aí ele veio perguntar pra mim, Leandro, como é que tá? Falei, você quer saber mesmo? Ó, é câncer, tal, primeiro. Não, mas elas não estão falando isso. Volta todo mundo aqui, ó, o Leandro tá falando que é câncer. Não, se eu soubesse ia fazer esse alarde, eu não tinha contado pra você. Resumindo, cuidamos do pai dela, precisei levar pra fazer químio, né? Levar pra fazer as químio, tal, não sei o quê. Então, assim, toda essa preocupação é demonstrada nas atitudes. Porque uma coisa é Sim, você falar, sim. outra coisa é você fazer. Infelizmente, as pessoas hoje faltam com integridade. Integridade é você fazer aquilo que você fala. Então, eu falo que eu sou honesto, mas não ajo com honestidade, eu não sou íntegro. Então não é íntegro. Entendeu? Eu falo que vou cuidar dos pais dela, como cuido dos meus, e não cuido, falta integridade. Então, nessas coisas, a gente foi avançando no relacionamento, lógico que aí já tinha um relacionamento muito melhor, e as coisas foram avançando e a família vai vendo isso. Então, por exemplo, meus filhos viram, né, uma nora cuidando dos sogros, viram um genro cuidando dos sogros. O que eles vão fazer? A mesma coisa. Entendeu? Eles têm um exemplo em casa do que eles devem fazer na família deles. Então, toda essa história a gente gerou por quê? Porque dentro da família de José, a gente tinha um direcionamento do pai, mostrando que era um filho preferido e que os outros estavam em segundo plano, né? Então, quando a gente olha para nossa casa e para nossa família, a gente precisa entender que muitas vezes a gente fala, poxa, os irmãos de José agiram de uma forma errada. Ok, por quê? Porque houve um posicionamento errado de um pai. Uau. O próprio pai estimulou aquilo, É. né? De alguma forma estimulou. Infelizmente, porque ele queria dar um destino, ok. Mas como é que eu vou dar destino? Vamos supor que vocês três fossem minhas filhas. Eu dou um destino para Mônica, mas não dou um para Leia, não dou um para Fran. É. Não tem problema de eu dar um destino para Mônica. Claro que vai Mas dar e qual, inimizade, mas né? e qual o destino que eu vou dar para vocês? Ah, ela é da área da música, beleza. Você é da área do comércio e ela. O problema é que a gente vai começando com essa comparação e a gente tem uma fala hoje que eu não gosto, mas está muito comum, e isso toca no emocional das pessoas e aí fica muito bom. Deus usa os incapacitados, Deus usa o ruim, Deus usa o pobre. Todo mundo tem uma capacidade. Todo mundo. A pessoa que passar hoje aqui pegando reciclagem, ela tem uma capacidade que nenhum de nós quatro aqui tem. Verdade. Entendeu? Nenhum de nós quatro tem. Eu ouvi um testemunho de um rapaz que ele, há meses anteriores, ele estava dentro de um bueiro, né? Eu ouvi isso em dezembro do ano passado. Ele estava dentro de um bueiro e agora ele era um dos caras mais ricos Uau. mexendo com investimento, né? Então aí ele contou como ele saiu, eu não vou contar aqui porque a história é muito longa. Ou seja, o cara que estava dentro do bueiro, estava morando dentro de um bueiro em São Paulo. Então, dentro do bueiro não chovia nele, ele ficava na parte superior, a água caía nas galerias lá de baixo, ele conseguia ficar ali, e a gente nem imagina, né? Nem, Que dá pra nem. ficar nessas galerias, ele morava lá, tava morando lá, por uma decepção e tal. E agora, esse cara, que não tinha nada, tinha uma facilidade de entender sobre investimento, e começou, uma pessoa foi lá, ajudou ele começou a virar isso. Se eu te der o dinheiro que a pessoa deu pra ele no começo, você vai virar esse... É, então. Você vai ser esse cara de investimento? Talvez não, porque cada um tem a sua capacidade. Se a gente for lá para Mateus 25, na parábola dos talentos, para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1. Cada um conforme a sua capacidade. O grande problema é que eu quero abrir uma loja e ser uma loja igual a da Leia. Entendeu? Eu não sei como ela começou, eu não sei como foi Ninguém no quer passar início. pelo A processo. pessoa só quer o resultado, Quer o né? resultado. Não, então, eu não sei quais são os perrengues de uma loja, porque todo Não mês conheço vende, nada, né? todo mês a gente consegue ter o caixa girando certinho para pagar os funcionários e tal. Então, assim, a Leia tem uma capacidade. E aí o que acontece? Deus vai dando para ela a medida da sua capacidade. Só que a bênção ela é igual.
Mas como a bênção é igual, quem tinha 5 trabalhou e ganhou mais 5. Quantos por cento? 100%. Quem tinha 2 trabalhou e ganhou mais 100%. E o que tinha 1 se trabalhasse? Provavelmente ele ganharia mais 1. 100%. Os 3 estavam abençoados. Só que quando você olha para os 5, parece que o que ganhou 5 tem mais bênção, né? É mais abençoado pela quantidade. Não. A gente precisa entender qual é o nosso propósito. Quando a gente entende qual é o nosso propósito, aí a gente não se compara com o outro. Não adianta. Tem gente que foi chamado para falar para os milhares, para os milhões. Tem gente que foi chamado para falar para centenas, outros para dezenas, outros para 5 unidades. Então, nós estamos falando aqui hoje em 4 pessoas. Quantas pessoas estão nos assistindo? A gente não tem dimensão onde isso chega. É né? verdade. Tem uma moça que é prima de um rapaz lá da igreja. Eu não lembro qual é o país que ela tá, ele me contou. Mas assim, ela acompanhou todas as lives da Jornada de Salmos. Olha. Né? Então ele foi lá pegar o livro da Jornada de Salmos que ele queria mandar para ela. Eu não lembro se é Irlanda, tá, onde é que ela tá. Ela estava acompanhando todos os 150 dias. Uau. Então assim, a gente não tem ideia de onde a gente vai chegar. Mas para cada um Deus deu uma capacidade. Então assim, não adianta, você vai fazer algo hoje, a gente faz um na mesa hoje com Jesus e com amigos, a gente está aqui falando sobre a vida de José. Quantas pessoas estão sendo abençoadas por histórias nossas? Sim. Com bases bíblicas que a gente está trazendo instrução. A gente não tem ideia. E essa capacidade, Léia, só para eu fechar aqui para você falar, essa capacidade você tem que eu não tenho. Então, se eu fosse abrir uma loja dessa de roupa, talvez eu ia falir. Entendeu? E eu tô falando só de algo que está muito claro, evidente na sua vida. Sim. Se fosse para eu tocar o projeto Filhos da Promessa, talvez não dava certo. Sim. Entendeu? Porque você tem essa capacidade. Mas outras coisas que estão sob minha responsabilidade fluem que talvez você não teria condição. Não adianta eu querer cuidar de 300 pessoas no louvor. Quem tem essa capacidade é a Mônica. Não adianta eu querer fazer a gestão financeira. Quem tem essa capacidade é a Fran. Então, quando a gente entende isso, qual que é a minha? Só que aí eu quero fazer o que você faz. É porque as pessoas querem pronto, né? Então. Será que não é isso? As pessoas querem as coisas Ou ver o prontas. sucesso do outro e ver o falar, sucesso não, do eu vou ter o mesmo. Eu quero. Isso aí. Então, assim, hoje você vê, não, vamos escalar o seu negócio, vamos fazer isso, e todo mundo, tal, e não sei o quê. E eu acho muito legal esses caras chegarem e falar, não, porque deu certo pro Zé, vai dar certo pra todo mundo. Não, E será que precisa disso mesmo? Porque às vezes a pessoa pode falar assim, Léia, você tem essa capacidade, vamos para São Paulo, vamos abrir uma loja lá na Oscar Freire, você tem, né? Vamos pra Alphaville. A moda hoje é Alphaville. Alphaville. Então, assim, será que é isso que Deus quer? Porque às vezes a gente fica querendo viver o que tá na moda, o que todo mundo tá fazendo, o que tá dando evidência. Verdade. E tipo assim, será que é isso que Deus quer? Deus quer que a Léia tenha uma loja ali em Suzano, que seja uma referência na cidade, não em Alphaville, não é em Alphaville, né? Num lugar tão chique, tão rico, mas foi onde Deus quis. Sim, e às vezes a gente fica... Às vezes até as pessoas ao redor ficam, mas por que você não vai? Por que você não faz? Então, assim, por isso que a gente tem que ter essa clareza, né? De identidade. Verdade, é você buscar um direcionamento em Deus, buscar uma palavra. Acho que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter uma direção de Deus, uma palavra liberada, sabe? Quando você tem uma palavra liberada, Ele dá as estratégias, Ele faz. Você falando de curso, é tanta gente ganhando muito dinheiro hoje nas redes sociais com a frustração do outro. Porque vai vender uma ideia que não é verdadeira. Porque não é verdade aquilo. Não é, sabe, Fran? Não funciona para você. Não funciona. E aí é aquela coisa, é tanto conhecimento inútil. Porque se você tiver o conhecimento e você não aplicar o conhecimento, ele é inútil. Ele não vale nada. E aí a pessoa acha que ir lá e comprar uma mentoria, a vida dela está resolvida. E não está resolvida. Ela tem que começar um processo. O pastor Alessandro foi lá no podcast com a esposa dele, com a Juliana. E ela falou uma coisa muito legal. As pessoas, elas querem a bênção, mas elas não querem buscar o conhecimento. Você entendeu? Então ela falou assim, eu fui, montei com 18 anos, nossa, eu empreendi. Eu montei uma sorveteria. Nossa, aquela sorveteria, eu ia vender muito sorvete. Nossa, todo mundo, nossa, parabéns, a Juliana tem 18 anos, montou uma sorveteria. E quando veio o inverno? E agora, o que eu faço? Chegou o inverno. Ninguém vai comprar sorvete. Ninguém vai comprar sorvete. Mas aí ela não se preparou. Ela falou assim, poxa, agora chegou o inverno,
Eu só percebi quando o inverno chegou que eu não vendia sorvete. Mas aí, o que Uhum. que eu vou vender no inverno? Então, o que Não que tinha uma falta? estratégia, Tem né? uma palavra liberada, mas não busca o conhecimento. Não tem a experiência, né? Eu vou falar por experiência própria. Teve bênçãos que o Senhor me deu, que elas simplesmente passaram pelas minhas mãos porque eu não busquei o conhecimento. A bênção chega e você não está Preparado. preparada para receber aquilo. E ela se vai. E aí você fala, nossa Deus, mas por quê? Porque você não buscou o conhecimento. Mas a gente quer, assim, como que a gente fala? A gente quer viver a história do outro, né? Uhum. A gente não quer viver a nossa história, né? Viver as dificuldades, viver todo o processo, porque o processo é dolorido. A gente fala de José, mas o processo de José foi muito dolorido, muito dolorido. E ali, Deus foi moldando até o próprio caráter dele, né? Com Deus certeza. foi tratando. Deus foi tratando o caráter dele, né? Com certeza. Para Mas Mas você. algo que a gente identifica assim muito forte na história dele é que assim, Deus era com ele. Sim. Então, quando Deus é com você, você está na prisão, você está no poço, você está em qualquer lugar, porque às vezes a gente quer estar só no lugar bom. É. Mas quando a gente está no lugar ruim, é que aí que as pessoas começam a evidenciar a presença de Deus na nossa vida. Meu, tá na prisão, mas tá fluindo, tá acontecendo, Sim. tá desenvolvendo lá, agora é o carcereiro, sabe, sempre tem aquela capacidade Tá de evoluindo, sair do tá. que é ruim e viver o Uhum. que é bom, né? A presença de Deus, eu acho que nos leva a viver isso. Eu acho que é muito, sabe, Fron, que a gente carrega. É a nossa essência, sabe? A nossa essência, ela não pode mudar. Não. Onde você estiver, você tem que ser o mesmo. É Você, isso. né? Paulo e Silas na prisão, acorrentados, tinham sido chicoteados, né? Todos Injustamente, machucados, né? injustamente. E Injustamente. estavam ali, podiam estar murmurando, mas estavam adorando. Mas eu dizia para a Léa agora de manhã que quando a gente entende que estamos em Deus, que nós entendemos isso, a gente não tem medo do amanhã. É. A gente não tem. Eu tenho recebido muitas perguntas. O que você vai fazer lá? Já tem uma igreja preparada? Você já vai. Gente, eu tô indo ser esposa. É uma palavra Na liberada. verdade, Eu tenho uma na palavra. verdade, é a unção que você carrega. Então, É. se você carrega uma unção, você vai cantar bem aqui, você vai cantar bem lá na Sim, Europa, onde não você importa o que estiver, vai acontecer. vai fluir, a presença de Deus vai se Exatamente. manifestar, independente do lugar que você... Porque a Você tá. presença é aquilo que a gente cantou. Eu te levarei Isso aí. para onde eu for. Você sabe Pô. que eu me apeguei à palavra de Isaac, sabe? Isso para mim foi um norte. Eu ia sempre. falar sobre isso. Foi uma direção. Nossa. Foi a palavra de Isaac. Aonde eu for, eu sou a bênção. Eu Você vai carrego isso comigo. Você vai cavar poço aqui, ali ou acolá e vai ter água, vai sair água. É isso. É Né? isso. É. O grande problema é o tenho seguinte, dúvida né, quando a nenhuma. Leia falou sobre as situações que dão errado e tal, né? Como é que eu vou fazer para vender sorvete no No inverno? frio, no inverno. Eu venho da área de planejamento, né? Então eu sempre trabalhei com planejamento. Então para mim é muito difícil não prever ou não pensar Nossa, no que vai dar imagina. errado. E trabalhar hoje, por exemplo, com pessoas da igreja, tá? É muito difícil. Por quê? Eles vêm de uma cultura que tudo vai dar certo. E se chover? E se você não chegar? E se o carro parar? Quais são? Quando você faz o planejamento, você tem o mundo ideal, mas você tem várias outras variáveis que podem dar errado. E se der errado, o que você faz? E se quem você contratou não chegar, o que você faz? Qual é o seu plano B? Né? Entendeu? Então assim, não, se você está orando, você não tem plano B. Não... Cara, calma aí, vamos lá. Deus nos deu inteligência. E a inteligência é para ser colocada em prática. Então assim, eu não tenho problema de ter um problema, mas a partir do problema, quais são as soluções? Se esse problema, ele é um problema que a gente poderia ter visualizado antes, né? Poderia ter enxergado antes, por que a gente não viu uma Não solução? agiu, não viu. Né? Então, por exemplo, eu preciso de um capital de giro X para tocar essa loja. Poxa, no dia que o mês que a loja, né, os meses que essa loja está faturando, tal, quanto que eu tenho que reservar aqui pro dia da diversidade? Não posso ir pegando o dinheiro dessa loja e gastando. Mesmo porque É a o Bíblia nos inverno, ensina né? isso. Entendeu? A Bíblia nos ensina a Vai fazer aprender celeiro. com a formiga preguiçoso. É, Entendeu? Então, assim, isso é bíblico. o próprio Evangelho vai dizer sobre a gente, se vai construir uma ponte, vê se você tem recurso para isso. Uhum. Então, assim, a gente precisa ter esses ensinos de uma forma clara para nós e para aqueles que nos cercam. Então, assim, quando você não tem isso, a gente vai estar, por quê? A gente trabalhando com fé. Eu tenho uma palavra liberada, então eu vou assim mesmo.
Busca Entendeu? estratégia. Ok, busca uma estratégia. Senhor, eu vou fazer o quê? Vou fundamentar agora um projeto social, vou mudar de país, tal, ok. Onde é que eu vou ficar? Como é que vamos fazer, tal, não sei o quê. Lógico, seu marido já está para lá, já está organizando as Alguns coisas, planos são você já feitos. tem né, uma base sólida, você não está indo na loucura. Mas, poxa vida, o que pode dar errado, o que pode dar certo, o que eu posso fazer, o que eu posso prever? Quando você faz isso, você usa algo que Deus colocou dentro de você, que é o quê? Inteligência. E aí, às vezes, a gente tá fazendo como criança, né? Eu dependo tudo do meu pai. Deixa meu pai aí e tal. Só que o pai quer que o filho amadureça. Sim. Entendeu? Eu não quero que meu filho fique dependendo de mim. Eu não quero que a minha filha fique dependendo de mim. Então, por algumas vezes, alguns momentos da vida, eu não faço justamente para eles fazerem. E será que às vezes Deus não deixa dar errado só para a gente colocar em prática o que Ele já colocou em nós, que é a essência que a Leia disse? Então, muitas vezes tem coisas porque a gente só é desenvolvido na prova. A provação vem para tirar o seu melhor. Pastor Mark Anderson tem essa frase. E a tentação vem para tirar o seu pior. Sim. É. Só que provação vem de Deus, tentação vem do diabo. Sim. Entendeu? Só que existem momentos que Deus quer se revelar para nós de uma forma tão forte, porque, por exemplo, quando os discípulos estavam no barco e Jesus estava dormindo, eles foram acordar Jesus, porque eles não conseguiram mais na condição humana deles. Uhum. E quando Jesus vai lá, repreende o vento e acalma o mar, eles falam, quem é este? Que até o mar e o vento obedecem. Então, assim, era para agora eles conhecerem o Jesus, o Deus encarnado, que tinha autoridade. Sim. Então, só que Jesus fala para eles uma coisa, né? Vocês são homens de pequena fé. Porque já estavam com ele, já tinham visto ele repreender o vento, já tinham visto ele acalmar o mar, já tinham visto ele andar por sobre as águas, e ainda estavam com medo. Entendeu? Então, assim, Como às não? vezes a gente espera algo dos nossos filhos que eles não entregaram ainda. Mas a gente está ali desenvolvendo deles. É como você vai ensinar uma criança a andar. Uhum. Quando ele começa a cair, ele quer andar. Ele vai continuar gateando, ele vai continuar fazendo mais fácil para O ele. que é mais fácil. Mas você faz o quê? Você força ele a andar. Anda. Né? Então, às vezes, isso vai acontecer na nossa vida. Deus vai nos forçando a esse desenvolvimento, a esse crescimento, a esse avanço, a esse progresso na vida. Você Uau. sabe que, pastor, há uns 4 anos atrás, meu genro, ele gosta muito dessa questão de gestão, de investimentos, essas coisas. Uhum. Aí eu cheguei para ele e falei assim, ô Marco, tem a loja, 20 e poucos anos, né? Né? A loja vai bem, a loja vende, mas eu sinto que eu preciso romper em algumas coisas. Aí ele falou assim, ah, tá bom. Aí ele falou para mim assim, a sua loja, eu observo que você tem um problema. Mas eu não vou falar para você qual é, você depois vai me falar qual é. Tá bom. Aí ele falou assim: eu vou fazer um programa para você e você vai ver quais são as marcas que você vende. Se o que você compra dessa marca, você paga, ela gira durante o mês, ou você tem que tirar do seu caixa para pagar o que você comprou. E nós vamos fazer isso. Aí a gente ficou um mês, eu falei assim: eu já sei onde está meu problema. Aí ele falou assim, sabe, qual é o seu problema? Eu falei, eu tenho muito estoque. Aí ele falou assim, sim, quanto você vende por mês? Você vende tanto. Então, quanto que você precisa ter de estoque? E olha que eu já fiz vários cursos do Sebrae, mas tem uma hora que o Deus vai e vira uma É chave. isso aí. Deus virou uma chave. Aí ele falou, então, você tem tanto de estoque. Então tá, então nós vamos fazer o seguinte, vamos tentar abaixar seu estoque em 30%. Fechou? Fechou? Tá bom. Vamos trabalhar para isso. E aí nós fomos trabalhando. Quando chegou no mês de junho de 2022, ele falou assim: esse mês você não compra nada, que nós vamos atingir nosso ponto de equilíbrio no estoque. Falei, Marco, como ficar sem comprar nada? Como romper com esse paradigma? Como ficar sem comprar nada? Aí ele falou assim: esse mês você não compra nada. Você aceita esse Você desafio? acredita? Você acredita para você chegar no seu equilíbrio? Aí eu falei, meu Deus do céu, Marco. Daí, vai dar sua palavra? Dá. Tá bom, Marco. Já que você está fazendo e tá caminhando, tá muito legal, você me mostrou várias coisas, está sendo uma benção, eu aceito esse desafio. Tá bom. Faltava uma semana para acabar o mês.
as minhas blusas de lã acabaram Tinha todas. Eu não acabado o tinha estoque. uma blusa de lã para vender e tava um frio como essa semana. Aí a Nath chega para mim e fala assim: Leia, fulana tá esperando as blusas de modal e acabou tudo. Vai chegar essa semana? Eu falei: Nath, falta uma semana para fechar o mês, eu não posso comprar. E graças a Deus as nossas clientes, elas esperam, sabe? As nossas clientes, assim, é muito legal. Leia, eu quero tal coisa. Enquanto eu não trouxer, ela não compra em outro lugar, ela vai esperar eu Que trazer, né? legal. Isso é bom demais. E aí eu falei para elas assim, falei, Nath, aí juntei todas as meninas, a Nath, a Ju, a Maria, a Ruth, falei, gente, vem cá, vamos fazer uma oração. Vamos provocar um mover de Deus nessa loja aqui. Nath precisa bater uma meta, acabou nossas blusas de modal, eu sei que você precisa disso, mas vamos pedir para Deus mandar aquelas pessoas que vão viajar, que vão para o Nordeste. A gente tem tanto vestido de alça, a gente tem short, a gente tem blusa. Olha aí a Vamos estratégia. mandar aquele pessoal que vai fazer uma viagem, por exemplo, agora na Itália, agora é calor, Uhum. Portugal é calor, Japão é calor. Vamos fazer isso? Aí falei assim, então todo mundo, olha gente, eu faço a minha funcionária fazer umas coisas, pastor Leandro. Todo mundo agora, vou passar o azeite, o óleo na mão de vocês e nós vamos passar nas roupas e nós vamos colocar. E nós vamos sair fora da loja e vamos começar a profetizar sobre a nossa vitrine, para que a nossa vitrine atraia as pessoas. Então, ó, que as pessoas serão hipnotizadas pela nossa vitrine. Porque Deus vai mandar pessoas que vão viajar para lugares muito quentes. E outra coisa, vamos fazer uma vitrine toda de roupa fresquinha. Vamos embora, nós não temos modal, nós vamos vender roupa fresca. E começamos. Aí, agora, se você ver aqui, ó, lá em cima eu tenho um espaço todo de roupa para quem vai viajar. E sempre tem gente vindo aqui. Depois disso, pastor, parece que foi uma coisa que Deus abriu. Então, assim, eu sei que lá na Leia eu vou para um lugar quente, eu sei que a Leia tem roupa quente. Eu vou para um lugar frio, eu sei que a Leia tem Abriu um roupa. outro, Eu né? abri um leque. Uhum. Aí, foi lá. E Deus não deixa a gente confundir. É verdade. Ele não deixa. Quando foi umas 5 e pouco da tarde, estaciona o carro ali no estacionamento, aí a moça falou assim para a Nath. A Nath estava na vez, falou assim, oi, tudo bem? Primeira vez que eu venho nessa loja. A Nath falou, nossa, seja muito bem-vinda. Ela falou assim, nossa, menina, eu vou fazer uma viagem e como tá difícil achar roupa, porque todo lugar só tem Roupa de casaco na frio. vitrine. Mas essa loja tá diferente. E esse vestido me hipnotizou. Olha aí. Eu passei com o carro, dei a volta e eu tinha que voltar aqui. Pastor, a mulher fez uma compra gigantesca com a Nath olhava para mim e falava assim. Aí quando eu fui fechar no caixa, a Nath, aí eu falei, e aí, Nath? Bate Aí, ó. Numa venda. numa venda. Glória a Deus. E aí uma ligava, Leia, porque a gente Glória a posta a Deus. vitrine, uma ligava e falava assim, nossa, Leia, eu vi que você mandou uns vestidos bonitos estampados, estão na vitrine, umas coisas, minha filha vai para Itália. Vou aí com a minha filha. E a gente E começou foi criando, né? a vender um monte de coisa que todo mundo viria aquilo como um estoque, uma roupa guardada. Mas não, o senhor falou assim, é isso que você tem, filha? É com isso que eu vou. É isso que você tem, filha? Então tá, vamos lá, vamos provocar o milagre. Isso aí. E Glória a depois Deus. disso virou uma rotina na loja. Você vai para onde? Você vai para um lugar quente? Tá bom, vem cá que a gente tem um espaço de roupa de verão. De verão. Você vai para um lugar frio? Vem cá que a gente Aí, tem um aí espaço. É tem- uma estratégia, entendeu? E Deus é esse Deus de milagres, é esse Deus onde você... Aí eu sempre falo para as pessoas, o que você tem? Porque a gente sempre acha que a gente vai ser abençoado com o que vai chegar, mas não, a gente Uhum. sempre vai ser abençoado com o que a gente já tem. O que você Ai, tem em tempo casa, voa, né? Você né? tem em O que casa. você tem em casa, né? Mônica, Vamos lá, tem vou que ir lá. embora. Vamos lá. Vambora. Gente, Tempo mas voa, gente. A gente Foi não muito sente. rápido. Conversa boa. Mas você viu quantas nossa, histórias? muito gostoso. Quanta coisa é muito boa. gostoso. E o pessoal que está lá em casa assistindo a gente, ele se identifica, ele fala assim, nossa, Exatamente. o pastor é gente como eu. É verdade. A pastora Gente como a é gente. gente como eu, sabe? É isso Isso é aí, bom gente. demais, né? Mostrar Glória a Deus. a vida de verdade. Isso é bom. Sim, Isso é bom é demais. porque foi aquilo que você falou, né? Quando a gente vai tirar uma foto, a gente escolhe qual ficou melhor, né?
olha, nessa aqui eu fiquei de olho fechado. Ah, Aham. não, tira a outra, apaga essa. Mas na vida É. real não tem isso. Não Não dá. tem como corrigir, Não já dá. foi. Gente, ó, muito obrigada. Foi uma alegria pra gente. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Que isso, Foi uma muito alegria bom, para foi nós. muito Uma bom. Agora eu alegria vou pra nós. Vai ter que ter Passou. parte 2, vai ter que ter parte 2. E ó, se for Vamos com a Mônica, marcar. tem que ser logo, tá? Ah, Tem é. que ser logo. Viu? Tem que ser É logo, isso viu? aí, Esse mês a gente gente. está fazendo com casais, sabe? Por causa do mês dos namorados, tem sido muito legal, Tem sabe? sido Cada um uma tem vindo benção. aqui, tem sido uma Foi, bênção, né? verdade. Glória a A Deus. gente tem aprendido muito, né? Mas é Pastor, isso mostra aí. aí seu livro. Esse aqui é o seu. Ô, Esse aqui é para glória! você. Ô, Deus abençoe. Oi, jornada do sal. Eu já tenho o meu, já tenho A o Mônica já tem o meu. dela, Nossa, né? que delícia. Esse livro nasceu de uma jornada que fizemos no ano passado. Nossa, que Foram delícia. 150 dias, né, fazendo lives e orando salmos. Então, a gente ia fazer um e-book, e aí o pessoal que fez falou, pastor, isso aqui precisa ser impresso, Nossa, ficou lindo precisa mesmo, ser- ficou Foi muito bonito. legal. precisa ser divulgado de uma forma mais ampla. E aí Deus começou a enviar pessoas, né? Então as pessoas foram fazendo, não, isso aí eu quero participar, eu quero. Tanto a Hara Books, né? Não é Hara Books a editora, é Rara Hara produtora, Rara Rara Produções. Rara editora. Rara É, Publicações. Rara Publicações. Hara Publicações. A gente sempre conhece É, a Hara como Books, Rara né? Books, Mas como aí na pessoa da nome Rubenita olhou e falou, não, a gente tem que fazer isso. Aí a moça que trabalha para ela falou, não, Salmos é o que eu amo na Bíblia, eu quero fazer, tal, não sei o quê. Aí todo mundo querendo fazer, então a gente viu um afunilamento de pessoas voltadas a essa Ficou esse proposta, projeto, né? né? E aí assim, né, a gente está tendo muita resposta, porque a ideia é o quê? Você tem dentro, né, para cada salmo, você tem uma essência do salmo, uma reflexão pastoral e uma aplicação prática. Então você consegue ler o salmo, consegue entender o que estava acontecendo ali, o porquê daquele salmo, uma reflexão pastoral, uma direção para sua vida e uma aplicação prática. O que você faz com aquilo que você lê? Nossa, que Sim. lindo. Então, como o bispo disse, né? Isso é como você treinar com um personal, né? Isso. Você vai ler o seu salmo na sua Bíblia e aí então vai ter essa informação aqui que vai te trazer uma clareza e vai, com certeza, abençoar a sua vida de uma forma gloriosa. Glória Pode ter a certeza, Deus. debaixo de oração, debaixo de muita consagração ao Senhor para que isso alcance vidas. Isso é um projeto evangelístico, né? Todo mundo lê salmos. É. O espírita lê, o kardecista Uhum, lê, né? O budista lê. Então, é algo que vai trazer uma clareza. E claro, né? Segundo o pastor Elianderson, tem 150 bases para você pregar. É isso 150 aí. bases para pregação. É verdade. Porque se você tem, na essência do salmo, você já tem um contexto histórico. Se você tem uma palavra pastoral, você já tem uma reflexão sobre aquilo que você leu. E se você tem a aplicação prática de 3 pontos, são os 3 pontos que você Pronto. precisa abordar numa pregação. Aí ele falou o quê? Pastor, posso usar isso aqui para 150 pregações? Falei, pode. Falou, só vou colocar meu temperinho. Ele vai colocar os versículos que isso tem a aí ver com o que ele quer abordar. Completar. 150. Se você está começando na pregação, te Mas pro aconselho. dia a dia também é muito Também bom, é né? muito Você bom. abre de manhã, você lê, e aí durante o dia Deus vai te direcionando, falando, nossa, você deu o salmo, olha lá o que estava escrito, vai, confia que eu vou fazer, e é bem legal. É que, na Amém. verdade, assim, às vezes você lê um texto e você não consegue trazer aquilo, mas quando você lê com um olhar, assim, você fala, Espírito Santo, vem cá, me mostra o que eu não tô vendo. Você vê e aquilo, né? Verdade. E aí tem os pontos, tipo assim, então hoje, ó, você precisa orar mais, você precisa desenvolver mais. Sim. Essa aplicação colocar prática em vai prática, trazer é. essa realidade para você. Isso é importantíssimo, né? Sim, Porque é aquilo que a gente falou, né? Não adianta só a gente falar, a gente tem que fazer. sim, Então, às vezes, não faz porque também não tem um direcionamento claro, né? sim. A gente fica muito no campo das ideias, né? Então, a gente precisa colocar isso em prática. Se você pegar Efésios 4, 20, 21, 22 ali, ele vai falar que a gente tem que se despir do velho homem, se revestir, né? Renovar a nossa mente para se vestir do novo homem. Aí, quando você vê isso, poxa, ficou no campo das ideias. Como é que você faz isso? Eu venho aqui, troco de roupa, compro uma roupa nova, tiro esse blazer, pego um blazer novo e ponho? Não. Aí ele vai falar, né? Você vai, ó, o que roubava, não roube mais. Mas agora trabalhe fazendo algo útil para ajudar aquele que não tem. Ou seja, a Bíblia ela vai te dar a clareza daquilo que você precisa fazer. E muitas vezes a gente para só no campo das ideias. Eu sou aquele cara mais prático. Eu quero ver você colocando em prática o que a Bíblia diz. Amém. Então, o que eu puder fazer para ajudar as pessoas, eu acredito que isso aqui vai ajudar muita gente, Nossa, vai achei ajudar milhares de lindo isso, pessoas. né? Ficou lindíssimo.
Gente, olha, Fran, obrigada. Imagina, uma alegria. Pastor Leandro, muito obrigado. Alegria. Hoje estou super honrada. Que isso, uma honra, Céu, a honra é muito nossa. Obrigado, Senhor. Mônica, e aí, como que a gente termina isso? A gente termina isso assim, ó. Tem lugar na mesa. Olha aí! Pode se achegar. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o seu lugar. Tchau, tchau. Até Deus abençoe!